Eh, ok. Entonces, Martín, bienvenidos a esta nueva edición del Webinario Internacional de Educación Continua en Vía Aérea, correspondiente al año 2022. Hoy día iniciamos esta nueva sesión. Esta es una actividad de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales, la Dirección de Posgrado, el Programa de Formación en Anestesiología, el Comité de Desarrollo Académico, bajo el alero de la Sociedad Europea Vía Aérea, EAMS. Tenemos el respaldo de la EAMS, por supuesto, y también de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación y de FIDIVA. Esta actividad, como les decía, es una actividad del programa de Anestesiología y Reanimación que tiene como objeto formar especialistas capaces de ejercer la anestesiología en forma integral, entregando al paciente una atención acorde con la evolución de la especialidad y adaptándose a los cambios epidemiológicos, el desarrollo de la tecnología. Su director es el doctor Ricardo Latrop, que nos acompaña muy frecuentemente en estas actividades y le agradecemos sus comentarios interesantísimos. La EAMS es una sociedad europea de vía aérea que agrupa a la gran mayoría de Europa y también con mucha asociación con la sociedad inglesa, que es la DAS, y también con la sociedad americana, que es la SAM. Tiene representación formal en Sudamérica, tanto en Argentina, a cargo de la doctora Paula Chiesa, y en Chile, cuyo representante soy yo. Los invitamos a quienes no sean miembros de la EAMS a asociarse. Hay un importante descuento para los países latinoamericanos con una membresía que cuesta un poco más de $30 al año, y hay diversos beneficios que se pueden obtener al ser miembro de la EAMS. Para este año tenemos una constelación de expertos de todo el mundo, incluyendo expertos de Argentina, del Reino Unido, como el doctor Tim Cook, de Australia, de Estados Unidos, con la doctora Karin Hackberg, de los Países Bajos, como el doctor Hans Witting, de México, los doctores Mandujano y Medina, de Colombia, con el doctor Moreno, de Brasil, el doctor Malito, que nos acompaña hoy día, y el doctor Marcelo Ramos. De Chile ya tuvimos el mes pasado la brillante exposición del doctor Carlos Reyes, y también, por último, el doctor Massimiliano Sorbello, quien es el actual presidente de la EAMS, de Catania, Italia. Aquí ustedes pueden ver el programa de todo el año, con todas las fechas, los títulos de cada una de las conferencias que se va a tratar, y los conferencistas. Les recordamos que este webinario se realiza a las 10 de la mañana, hora de Chile, y que por lo tanto los invitamos a confirmar esta referencia horaria con su hora local. Hay un enlace que les planteamos como alternativa, que es el worldtimebody.com, para que puedan chequear la correspondencia a su hora local. Contamos también con el importante apoyo de la empresa Traducciones Remotas, que nos están ayudando a traducir las conferencias en otros idiomas, portugués, como en el caso de hoy día, y también en inglés cuando tengamos a los expertos de habla inglesa en nuestro webinario. Hoy día me complace mucho presentarles al doctor Mauricio Malito. Él es anestesiólogo staff del Hospital Santa Casa del Complejo Hospitalario Profesor Edmundo Vasconcelos de Sao Paulo. Es cofundador e instructor del Centro de Entrenamiento en Vía Aérea de Sao Paulo. También es instructor asociado al programa de formación en anestesiología de la Facultad de Ciencias Médicas del Hospital Santa Casa, y anestesiólogo staff del Hospital Abreu Sodré, me imagino que se pronunciará así, de la Asociación de Asistencia Pediátrica. Hoy día el doctor Malito, que tan gentilmente nos ha aceptado acompañarnos, nos va a presentar el tema de desafíos de la vía aérea pediátrica, y que sin duda va a representar un importante aporte en nuestro quehacer para este grupo de pacientes que siempre nos presentan desafíos.
Antes de eso, quisiéramos plantearles algunas preguntas, un par de preguntas para que ustedes nos den su opinión antes de empezar. Bienvenido, Mauricio. A ver. Muito obrigado, Ricardo. É uma grande honra poder participar de um projeto tão importante como este, né? E essa sua iniciativa de unir tanto a América Latina como a Europa, Estados Unidos, nessa grande irmandade, né, de manejo da via aérea, é uma coisa fantástica. Então, eu sou muito agradecido pelo convite, espero poder ajudar todo mundo aqui hoje. Posso compartilhar minha tela? Sí, vamos a hacer primero las preguntas, okay. Mauricio, ¿te parece? Mira, la primera pregunta para todo el mundo es si esos últimos meses, ¿cuántos casos de vía aérea difícil pediátrica han encontrado? ¿Ningún caso? ¿De un caso? ¿2 casos? ¿O más de 3 casos? Ahí está traducida la pregunta al español y al portugués en caso de que haya participantes de Brasil. Creo que estamos mostrando los resultados, Martín. No sé si los participantes ven parece que están votando, sí. Están votando. Essa pergunta eu acho importante para a gente quantificar o problema, né? Às vezes são poucos casos, porque os colegas não têm um atendimento dedicado a pacientes pediátricos, mas mesmo aqueles que não trabalham em hospitais dedicados à pediatria, eventualmente, no plantão ou numa escala rotineira, eles são escalados para fazer pacientes pediátricos, né? Então é importante ter essa noção. Exactamente. Yo creo que la tendencia que se está dando ahora, no sé qué te parece, Mauricio, es que aparentemente la mayoría de los colegas no se ha enfrentado en el último tiempo a casos de vía aéreas difíciles. Fíjate que al menos en portugués hay 7 y en español 8 que hacen la gran mayoría de los casos. Más de 3 casos son muy pocos. En realidad, 3 de los colegas solamente se han enfrentado a una vía aérea difícil. No sé qué comentario te puedes hacer al respecto, Mauricio. Eu acho que no decorrer da apresentação a gente vai colocar isso no contexto correto, né? Dizer exatamente Perfecto. Qual que é o problema, né? Se é a intubação difícil, a ventilação difícil e ainda bem, essa é a realidade, né? Se a gente encontrasse casos difíceis no dia a dia, nossa especialidade seria um terror. Horrible. Así es, así es. Muchas gracias, Mauricio. Vamos a la segunda pregunta, Martín, por favor. Entonces, la segunda pregunta dice, durante su periodo de formación médica, licenciatura, residencia, ¿recibió formación específica en el manejo de la vía aérea, clases, talleres, cursos? Parece que la tendencia es que sí, que la mayoría ha recibido. Y es posible que yo que soy un poco más antiguo, no tuve una formación, un entrenamiento específico en vía aérea. Esa formación me la hice en la práctica y a través del estudio.
pero hoy día la situación ha cambiado significativamente. No sé qué percepción tienes tú, Mauricio, al respecto. A mesma, Ricardo, é exatamente isso. Algumas 15, 20 anos atrás, não era um problema que chamava a atenção de todos, né? Ou pelo menos ele ficava numa percepção que ocorria muito infrequentemente. Depois de alguns estudos, principalmente estudos de closed claims, casos, complicações clínicas que foram parar no tribunal, veio esse conceito que realmente é um problema importante, ele não ocorre tão frequentemente, mas quando ele ocorre, se ele não for tratado de uma maneira efetiva e eficiente, as complicações são graves. Então, daí que a importância de todo esse trabalho que você está fazendo, né? Não é para tratar a grande maioria dos nossos casos, mas é a minoria dos casos. E quando você tiver um caso difícil, que é um número pequeno, você atuar de uma maneira eficiente, rápida e resolutiva, para ter um ótimo desfecho. Então, eu acho que é essa a lição, e ainda bem que a gente está vendo isso com nossos colegas. Perfectamente. Mauricio, creo que podemos compartir tu pantalla para que puedas iniciar tu charla. Ok, vamos lá então. Ok. Está conseguindo ver, Ricardo? Pessoal? Perfectamente. Ok, então vamos começar. Eu vou silenciar-me. Ok. Então, novamente, bom dia a todos que estão aqui com a gente. É uma grande honra, um grande prazer poder falar para vocês, né? Não só aqui do Brasil, mas toda a América Latina e fora do nosso continente. Gostaria novamente de agradecer o convite e parabenizar o Ricardo pela iniciativa. E o nosso tema, o tema de discussão hoje, são alguns desafios em relação à via aérea pediátrica, né? Então, o Ricardo já me apresentou. Essa é uma foto do Hospital da Santa Casa de São Paulo. Esse é um dos hospitais mais antigos do Brasil, né, e onde nasceu a Faculdade de Medicina de São Paulo. Então, eu atuo nesse hospital há mais de 20 anos, né, onde eu fiz a minha formação e a pós-graduação. E a fachada arquitetônica ela é tão bonita que vale a pena a gente sempre mostrá-la. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse com esse tema. Vou apresentar para vocês alguns dispositivos ou tratar de alguns assuntos, mas não há nenhum conflito com empresas ou com nenhum produto comercial. Esse QR Code, ele dá acesso a vocês a vários artigos que eu usei para preparar essa apresentação, né, e de livre acesso. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, basta vocês colocarem a câmera do seu celular nessa figura, já vai dar acesso a uma pasta de um arquivo. No final da apresentação, eu volto a passar isso para quem quiser guardar o link, tá bom? Bom, e nossos objetivos hoje é falar um pouquinho sobre as diferenças entre a população pediátrica e os pacientes adultos, né? Em relação a essa população, e a gente diz população pediátrica, porque eu acho que tem um áudio aberto. Por favor, aí, quem não estiver participando, desligar o áudio. A gente falar também sobre a avaliação de alguns riscos, né? Então, porque talvez a população pediátrica tenha algumas peculiaridades que agreguem riscos ao manejo da via aérea. Vou falar também um pouquinho sobre alguns algoritmos. Será que eles podem ajudar, né? Cada vez mais a gente ouve falar de novos algoritmos, né? Será que eles realmente fornecem algum tipo de auxílio nesses casos mais complexos? E para terminar, eu vou apresentar alguns casos clínicos para a gente ilustrar algumas técnicas e algumas peculiaridades dessas populações. Bom, a primeira coisa que a gente tem que diferenciar é os pacientes pediátricos que têm uma via aérea normal
e dentro daquela normalidade existem algumas peculiaridades, algumas características que podem agregar algum tipo de manejo específico ou alguma dificuldade, e aqueles pacientes pediátricos com alterações anatômicas evidentes. Então, essa foto aqui da direita mostra um paciente com sequência de Pierre-Robin, onde é fácil ver, né, a micrognatia, né, o reto posicionamento, e a gente facilmente imagina que a gente possa ter dificuldade de ventilação com esse paciente, tá? Bom, quando a gente fala de população pediátrica, né, primeira coisa, o primeiro conceito é que pacientes pediátricos não são mini adultos. A única diferença, a diferença principal não é simplesmente o tamanho, né? Existem várias diferenças fisiológicas, várias diferenças anatômicas, morfológicas, né, que vão agregar, dependendo da faixa etária, dificuldades ou peculiaridades específicas. Quando a gente pensa na anatomia, né, em anatomia do polo cefálico, a gente vê que a primeira diferença é o tamanho da cabeça. Então, proporcionalmente ao adulto, a criança tem um polo cefálico muito grande e ela tem uma proeminência occipital marcante. Isso faz o quê? Que quando a criança está anestesiada ou sedada, a cabeça não fica estável como no adulto. Então, ela tende a cair para um dos lados, né? Ela não fica estável. Então, no 0 minuto, a gente precisa colocar algum tipo de coxinha, algum tipo de anteparo para estabilizar essa cabeça. Senão, durante todo o manejo, você vai ficar brigando com ela pendendo para um dos lados. Em relação à cavidade oral, a língua na população pediátrica ocupa muito espaço, muito mais do que no adulto. Então, quando a gente pensa em classificação de Mallampati para pacientes pediátricos, não é um bom índice, né? Ele já é bastante limitado nos adultos, mas na população pediátrica ele tem menos valor ainda, né? Vários autores tentaram fazer adaptações do Mallampati para a pediatria, mas sem muito desenvolvimento, tá? Como a língua ocupa muito espaço, normalmente você pode ter fenômenos de obstrução, porque ela encosta na parede posterior da faringe e causa um ponto de obstrução ou estreitamento para a passagem do fluxo da ventilação. Outra característica importante também é o ponto, a localização da laringe, né? Então, o plano da laringe, ele está localizado mais alto em relação às cartilagens, às vértebras cervicais, do que no adulto. Então, enquanto no adulto a laringe está em torno, a nível, na altura das vértebras C4 e C5, na população pediátrica, de forma geral, ela está mais alta, entre C3 e C4. O que isso proporciona? Proporciona que como a língua é maior e como a laringe está mais alta, quando eu preciso visualizar numa laringoscopia direta, por exemplo, eu preciso ter uma visão que consiga fazer toda a curvatura da língua e do palato e ainda conseguir visualizar a laringe. Então, a laringoscopia é mais difícil, né? O Corr-McLerran fica mais prejudicado, a classificação de Corr-McLerran. E, por último, a porção mais estreita de toda a traqueia da criança é na altura do anel cricoide, da cartilagem cricoide, né? Diferente do adulto, que o ponto de mais estrangulamento é o espaço entre as cordas vocais. Tá? Então, essas são as várias características que a gente precisa ter em mente. Outra característica importante é a forma, né? A estrutura da epiglote. Nas crianças pequenas, a epiglote tem essa forma de ferradura ou da letra ômega grega, né? E ela tem pouca cartilagem, ela é pouco estruturada. Então, quando a criança perde o tônus, por exemplo, quando está anestesiada ou inconsciente, ela tende a cair e obstruir a entrada da glote, né? Então, as crianças facilmente obstruem por posicionamento da epiglote, né? Já nas crianças maiores e nos adultos, a cartilagem a epiglote tem essa forma mais plana, como se fosse uma tenda, e a cartilagem mantém ela elevada. Então, você tem menos fenômenos obstrutivos. Como eu já falei, a forma, né, estrutural de toda a traqueia no adulto, ela é um cone, né, praticamente com o mesmo diâmetro.
Já nas crianças, ela tem uma forma de um cone que vai se estreitando quando ele vai progredindo mais distal em relação à traqueia. E o ponto de menor de menor diâmetro é a nível do anel cricoide. Se a gente lembrar, a cartilagem cricoide, ela é um anel completo. Lamento Então, profundamente sucedido, espero estés bien y que tu reincorporación te ayude a pasar este mal momento. Un abrazo. Alô? Então o anel cricoide, ele é uma cartilagem completa e então você não consegue dilatar esse espaço. Então, se a gente escolhe um tubo traqueal de um calibre muito maior, né, incompatível com esse diâmetro e tenta forçar a passagem nesse estreitamento, a gente produz trauma. E eu vou mostrar para vocês como perigoso é esse trauma na via aérea pediátrica. Bom, mas esse conceito de ponto de maior estreitamento sendo a nível do anel cricoide é um conceito que a gente tem desde a época dos livros de anatomia. Há algum tempo atrás, em 2016, houve uma certa polêmica basicamente com esse trabalho e alguns trabalhos que acompanharam, que eram trabalhos baseados em imagens de ressonância, tomografia, em que eles sugeriam que a via aérea da pediatria ela teria 2 pontos de estrangulamento, um logo abaixo da subglote, né, e o outro a nível do anel cricoide. Então, a forma da traqueia seria uma forma elíptica, como essa figura em cima. Isso causou bastante discussão, bastante polêmica, né? E no ano seguinte, esse grupo ele fez essa meta-análise, onde eles, primeiro, criticaram alguns trabalhos do grupo anterior, né? Porque a amostra era muito irregular. Você tinha pacientes desde meses até pacientes adolescentes, dentro do mesmo corte. E pacientes anestesiados, pacientes despertos, pacientes sedados. Então, tinha vários vieses epidemiológicos aí nessa amostra. Nessa meta-análise, o que eles fizeram? Eles buscaram trabalhos anatômicos e dinâmicos com endoscopias. E realmente eles comprovaram que a forma da traqueia pediátrica tem esse formato cônico com um estreitamento mais a nível do anel cricoide. Bom, o que eu falei, quando a gente tem algum tipo de trauma na via aérea pediátrica, todo trauma produz um processo inflamatório, né? Desencadeia todas aquelas prostaglandinas, todos aqueles mediadores do processo inflamatório, e a resposta final que a gente tem é o quê? Edema. Só que o edema, numa estrutura cilíndrica, ele cresce para dentro da luz. Então, quando a gente tem, por exemplo, um edema de 1 milímetro de espessura numa via aérea pediátrica, que já é pequena, que tem um diâmetro pequeno, a gente percebe pela lei de Poiseuille que a luz ela é comprometida de forma muito intensa. Então, lembrando que a resistência é inversamente proporcional ao raio à quarta potência, quando você tem esse 1 milímetro de edema, ele compromete um aumento da resistência à passagem do fluxo 16 vezes maior. E a secção transversal, a luz, é comprometida 75%. Então, é muito importante que a gente seja o mais delicado na hora da intubação traqueal, evite forçar, evite fazer manobras bruscas para tentar evitar qualquer tipo de trauma na via aérea pediátrica. Outra característica fisiológica importante das crianças é que elas estão sujeitas a maior distensão gástrica quando a gente faz ventilação manual ou ventilação mecânica, né? Então, não é infrequente na hora que a gente vai induzir a anestesia, né? Você faz um pouco de volume a mais, né? E você já vê aquela distensão gástrica. Isso pode aumentar o risco de regurgitação e broncoaspiração. Elas são muito sensíveis, por imaturidade do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, elas são muito sensíveis a estímulos vagais, né? Elas respondem com o estímulo vagal. Então, na hora de fazer uma laringoscopia, se aquele seu paciente não está num plano anestésico adequado, ele pode ter uma bradicardia importante, até uma parada cardíaca. Então, bastante atenção a isso.
E os pacientes pediátricos, como eles estão em fase de crescimento e desenvolvimento, todos têm um alto consumo de oxigênio, né? Então, é como se fosse um motorzinho totalmente, sempre acelerado, consumindo oxigênio. O pulmão, né, a árvore traqueobrônquica, ela está imatura, ela não está totalmente desenvolvida. Então, você tem baixa capacidade residual, né, por pequeno volume residual. E é justamente no volume residual que a gente faz o nosso reservatório de oxigênio quando a gente faz uma pré-oxigenação bem adequada. Então, mesmo com uma pré-oxigenação adequada, o tempo de apneia segura desses pacientes é muito pequeno. Então, um paciente de 10 quilos, com menos de 4 minutos, 3 minutos e pouquinho, já começa a diminuir a saturação, cai abaixo de 90% quando está em apneia. Então, o tempo, ele é muito restrito, ele é muito crítico. Então, as nossas manobras, elas têm que ser bastante precisas, bastante efetivas, porque o risco de hipóxia para esses pacientes é muito frequente. Esse estudo é um estudo bastante importante, né, bastante discutido, é o estudo Apricot. É um estudo europeu, né, onde ele buscava analisar, é um estudo multicêntrico, né, com mais de 30 mil pacientes, foi realizado na Europa, e ele buscava analisar complicações ou eventualidades no manejo da anestesia pediátrica. E analisando a parte da via aérea, o que eles encontraram? Né? Dentro daqueles 30 mil casos estudados, mais ou menos 5,2% de eventos críticos, né, foram identificados. Dentro desses eventos críticos, o mais frequente era o quê? Complicações respiratórias. Então, dá 3,1% dos casos. E o mais frequente, o que era? Laringo e broncoespasmo. Tanto na hora da intubação, como também na hora da extubação. E o estridor pós-extubação. Tá? A falha da intubação traqueal ou a falha de ventilação com dispositivo supraglótico, por exemplo, uma máscara laríngea, foi rara, em 0,08% dos casos. Então, aqui já cria um alerta, né? Nos pacientes com uma via aérea normal, normalmente a gente não encontra dificuldade de intubação. Tá? A falha do controle da via aérea também está relacionado a eventos graves. Então, aquilo que eu disse, o número de casos de dificuldades ela é pequena, mas quando você tem uma dificuldade, os eventos, o desfecho pode ser ruim. Então, a gente precisa atuar rapidamente. Esse outro estudo é o PED Registry, é um estudo americano, semelhante ao Apricot europeu, né? Ele foi lançado no Lancet em 2019, e ele contava com 13 centros, também multicêntrico, com mais ou menos 1.000 casos. E eles analisaram as complicações em relação especificamente ao manejo das vias aéreas e tentativa de intubação traqueal nesses pacientes pediátricos. Eles observaram que a complicação mais comum era a hipóxia e a complicação mais grave era a parada cardiorrespiratória. Então, o que eles encontraram? Analisando 1.018 casos, 222 complicações, dá mais ou menos 22% de complicações. As mais severas, 3%, foram a parada cardiorrespiratória, menos severas também laringoespasmo, broncoespasmo, estridor pós-operatório. Mas o mais importante desse trabalho é que eles criaram um perfil de risco. Qual é o paciente que eu preciso me preocupar, né, dentro desse estudo? Normalmente é o paciente com um peso menor do que 10 quilos, então são as crianças menores, as crianças que têm distância tiromento pequena, então micrognatas ou retrognatas, e naquelas onde eu precisei de mais de 2 tentativas de laringoscopia direta. Ou seja, a partir da terceira laringoscopia, eu já começo a ter um risco de complicações mais elevados. Tá? Então, é importante guardar esses fatores aqui, que eles servem para identificar pacientes de alto risco de complicação. Bom, mas a gente estava falando de pacientes com via aérea normal. E quando a via aérea é sabidamente alterada, como, por exemplo, das síndromes congênitas? Então, as síndromes elas podem ser causadas por um erro na divisão celular, ainda na fase embrionária, né? Ou implantação de um gene anômalo nas divisões celulares.
esse erro ou esse gene, ele é passado para todas as células durante o desenvolvimento desses pacientes. E, no final, ele acaba produzindo alterações fisiológicas ou morfológicas importantes. E, no nosso caso, no manejo da via aérea, o que compromete de forma mais importante é a perda de parâmetros anatômicos. Então, a gente tem como grande parâmetro, nosso grande farol, né, de referência no manejo da via aérea, a epiglote. Então, se a epiglote não está localizada onde ela deveria estar, a gente fica totalmente desorientado e isso agrega muita dificuldade. Tá? Aqui são algumas síndromes, é um exemplo, existem muitas outras, né? Algumas síndromes clássicas que têm malformações relacionadas com dificuldade de manejo da via aérea, como, por exemplo, a sequência de Pierre-Robin, Treacher-Collins, síndrome de Goldham, várias outras, né, que sabidamente a gente pode encontrar problemas. Infelizmente, para essas crianças, né, essas alterações elas são muito aberrantes. Então, é muito difícil que a gente não chame atenção a algum tipo só batendo o olho nesses pacientes, a gente já cria um alerta, ó, esse não é um paciente normal, vamos analisar melhor, ver qual que é a síndrome, qual é a característica dele, né? Então, infelizmente para eles, mas felizmente para nós, essas características assim saltam os olhos e criam um alerta importante para a gente dar uma dedicação exclusiva para esses casos. Bom, mas até agora eu só falei problemas para vocês, né? E não dei nenhuma solução. Então, vamos tentar focar nas soluções de alguns desses problemas. Os algoritmos podem ajudar, então algoritmos podem ser uma solução, né? Esse editorial na anestesia, Dr. Crosby, o que ele fala? Ele fala o papel de algoritmos e guidelines no atendimento dos pacientes e na resolução de problemas. E ele destaca um fator que, olha, ele já falava isso em 2011, né? Mas hoje é muito frequente, muito estudado a relação dos fatores humanos com o nosso desempenho. Então, o estresse, o nervosismo, ele impacta a nossa atuação, ele impacta de uma forma muito grande o nosso raciocínio, a nossa tomada de decisões, né? Então, quando isso causa atraso na identificação de problemas, enganos ou condutas errôneas ou condutas de forma equivocada. Então, os algoritmos, eles vêm para ajudar nesse atendimento, eles sistematizam esse atendimento, né? E a ideia é que você tenha um algoritmo, você treine esse algoritmo. Quanto mais treinado você for nesse algoritmo, mais eficiente ele vai ser, né? E mais rapidamente você vai resolver os problemas, tá? Isso evita complicações graves e melhora o prognóstico, melhora o desfecho dos nossos pacientes. Então, a gente precisa focar no que é mais importante. Então, a gente já viu lá no Apricot, já viu no PED Registry, que o que a gente tem? A gente tem uma incidência maior de dificuldade de ventilação ou dificuldade de intubação nos pacientes pediátricos? Dificuldade de ventilação, né? Ela é muito mais frequente do que a dificuldade de intubação. E aqui, esse autor, o Tait, ele destaca um fator importante: crianças obesas. Então, tanto a obesidade ela está sendo considerada também uma epidemia, né? Tanto nos adultos, e também começa a ser considerado um fator muito preocupante nas crianças. E a gente percebe aqui que, olha, a incidência de dificuldade de ventilação em crianças obesas, ela é 4 vezes maior do que as crianças não obesas, tá? Então, cuidado com aquela criança gordinha, rechonchuda, né? Talvez você tenha dificuldade de ventilá-la se você fizer algum tipo de anestesia. E talvez o algoritmo mais famoso que a gente tenha é o algoritmo da ASA, da Sociedade Americana de Anestesia. Ele foi talvez um primeiro guideline dedicado à via aérea, né? A primeira edição foi em 1993. De lá para cá nós tivemos 3 edições, né? A penúltima edição, até o ano passado, a mais frequente era 2013. E nesses algoritmos eles não dedicavam um capítulo ou uma atenção especial à população pediátrica.
ela estava, vamos dizer assim, no conceito do algoritmo geral, mas não existia um algoritmo dedicado a essa população. Então, eles discutiam que era um paciente de difícil cooperação, né? E você ficava entre aquela tomada de decisão, entre abordar esse paciente acordado ou abordar ele de uma forma com perda da consciência, tá? Mas agora, no começo desse ano, em 2022, a gente teve a quarta atualização do algoritmo da Sociedade Americana de Anestesiologia. E aí sim, eles dedicaram um capítulo específico à população pediátrica. E, além do fluxograma do algoritmo, os pontos de maior destaque, eles são genéricos, né? Servem tanto para o adulto como para a população pediátrica. Que são quais? Tentar ao máximo, durante todo o tratamento, durante toda a abordagem, você otimizar a oxigenação do paciente. De que maneira? Da maneira que você conseguir, da maneira que você achar melhor. Catéter nasal, máscara facial, máscara de não reinalação. Ou seja, tente ofertar oxigênio durante todo o processo, todo o tratamento do paciente. Eles são bastante enfáticos para limitar o número de tentativas. Então, evitar aquela situação onde um médico faz a primeira tentativa de laringoscopia, por exemplo, depois tenta a segunda tentativa, aí vem um terceiro médico, tenta a quarta tentativa, quinta, e aí em diante. Tá? Então, limitar o número de tentativas, ficar atento à passagem do tempo. Então, a pessoa que está focada no problema, ela dificilmente ela tem noção do tempo. Ela pensa que o tempo está passando muito rápido, e na verdade ela ficou minutos tentando a mesma técnica sem sucesso. Tá? A gente, na anestesia, diferente dos colegas que tratam da emergência, a gente sempre tem a opção de acordar o paciente. Né? Então, se você percebe que você não está sendo bem sucedido, está tendo dificuldade, não tem ajuda ou não tem expertise, desperte o seu paciente, restabeleça a respiração espontânea e programe uma nova abordagem com mais ajuda. Tá? E eles são bastante enfáticos na população pediátrica que as técnicas mais invasivas, né, como, por exemplo, o acesso pela frente do pescoço, ela é muito difícil, então ela precisa ser feita por pessoal especializado. Tá? Bastante interessante, depois vocês podem ver no artigo completo, são os infográficos. Né? Então, novamente, a gente tem os fatores humanos. Na hora que você está atendendo o paciente, na hora do estresse, você não vai lembrar daquele algoritmo com todas aquelas setinhas, mas você vai lembrar desse quadro. Né? E eles estabelecem aqui como ponto divisor de águas o quê? A oxigenação e a ventilação. Se a oxigenação e a ventilação está adequada, eu vou para a parte verde, que é uma parte de menos urgência, mais controlada. E aí eu tenho várias opções, né? Porque eu tenho tempo, o meu paciente está ventilando. Se a minha ventilação ela é ruim, inconstante, ou não é possível, eu vou para o lado vermelho, ou seja, é um lado emergencial. E aí eu preciso tomar a resolução de uma forma mais efetiva e mais rápida. Tá? Então, esses infográficos, eles tentam justamente ajudar a resolver aquele problema de fatores humanos. Tá? Isso é bastante interessante nesses algoritmos mais recentes. Vou falar rapidamente para vocês sobre o algoritmo da DAS, né? A Difficult Air Society, que é a Sociedade Britânica de Via Aérea. Esse é um print da tela do site deles, é um site bastante completo, vocês podem visitá-lo, né? E lá eles têm vários guidelines, vários algoritmos, inclusive para a população pediátrica, né? E eles dividem esses algoritmos entre um algoritmo de pacientes com dificuldade para ventilação com máscara facial, de idade de 1 a 8 anos, onde eles têm uma linha mestra, né? Que é, você teve dificuldade, tente dar oxigênio e chame ajuda. Então, esses são os 3 pilares de todos os algoritmos da DAS. Teve algum grau de dificuldade? Oferte oxigênio da melhor maneira possível e chame ajuda.
Aí eles recomendam você otimizar a posição da cabeça, tentar algum tipo de cânula, por exemplo, uma cânula orogástrica, orofaríngea, nasofaríngea. Para quê? Para tentar desobstruir, né? Vocês lembram que a língua é muito grande, então a língua pode ser um ponto de obstrução. E, caso isso não seja bem sucedido, usar um dispositivo supraglótico, que eles têm uma taxa de sucesso de ventilação na população pediátrica muito alta. Outra parte do algoritmo é a dificuldade de intubação traqueal nesses pacientes de 1 a 8 anos. E, novamente, teve uma laringoscopia difícil, tente dar oxigênio e manter a ventilação e chame ajuda. Os 3 pilares mais adequados. Então, aí eles tentam recomendações para você otimizar a sua laringoscopia e, caso falhe a laringoscopia, também lembrar do dispositivo supraglótico, uma máscara laríngea ou algum dispositivo de ventilação para resgatar a ventilação. Tá? Esse algoritmo, na verdade, é o que é uma estrutura de... É um artigo bastante interessante do Dr. John Fiajo, dos Estados Unidos, e do Dr. Paul Baker, da Finlândia. O Dr. Paul Baker é o presidente eleito da SAM, da Society for Airway Management, e os dois são exímios anestesiologistas pediátricos, e eles dizem que você pode ter o seu próprio algoritmo, né? Você criar a sua estrutura de atendimento personalizada, mas eles sugerem esse organograma, né? Então, eles primeiro sugerem que você faça um diagnóstico. Esse paciente pediátrico, ele tem uma via aérea difícil. Por quê? Mas ela é uma via aérea difícil, mas é um paciente normal ou um paciente com algum tipo de alteração, né? Esse caso é um caso de urgência ou é um caso eletivo, né? Se você tem expertise para tratar, você tem manejo de via aérea pediátrica, treinamento em relação a isso, ou não, você é um anestesiologista que faz pouca anestesia pediátrica. Então, com todos esses detalhes, ele vai dando as opções para você prosseguir ou para você chamar um especialista. E aqui eles observaram que realmente os casos mais difíceis, de emergência, com alterações anatômicas, a taxa de sucesso para quem não tem a expertise e o material específico é muito baixa. Então, eles sugerem que você acorde o paciente ou transfira para um centro com mais recursos. Bom, pessoal, e aí, isso não é um algoritmo, é simplesmente um raciocínio que a gente faz, né? Então, para a gente pensar até agora o que a gente sabe. Qual que é a pergunta mais importante quando a gente vai lidar com uma criança? Fazer anestesia ou fazer algum grau de sedação no paciente pediátrico? A pergunta mais importante é se a ventilação ela é difícil ou não, tá? Então, isso vai ser o nosso divisor de águas. Se a ventilação ela é difícil, ela é sabidamente difícil, esse paciente teve algum procedimento anterior, tem um histórico de dificuldade de ventilação, né? Será que a gente não pode realmente fazer algum tipo de abordagem acordado ou com uma sedação mantendo a respiração espontânea? Às vezes sim. Então, esse caso é um caso do Dr. Narasimhan. Ele gosta de ser chamado Dr. Sim, ele é de Chicago, nos Estados Unidos, né? Trabalha no Children's Hospital de Chicago. E ele mostrou um caso num dos últimos congressos da SAM. Era um paciente recém-nascido, né, de alguns dias de vida, com uma sequência de Pierre-Robin, que vocês notam, né, a micrognatia importante. E ele já desperto, né, sem nenhum grau de sedação, ele já tinha um grau de obstrução muito importante. E ele nasceu com uma hérnia inguinal estrangulada e precisava fazer a cirurgia o mais cedo possível. O Dr. Sim sabia que se ele fizesse qualquer tipo de sedação, qualquer tipo de anestesia nessa criança, ela ia obstruir, né? E ele ia ter muito pouco tempo para fazer as manobras. Então, ele imaginou uma estratégia bastante interessante. Ele pegou uma chupeta, né, no inglês um pacifier, pegou uma chupeta, furou essa chupeta
e injetou dentro dessa chupeta lidocaína geleia, né? Fez vários furinhos na chupeta e deu para a criança, para o bebê sugar. A criança, o bebê foi sugando e a lidocaína foi espalhando, né? E ela foi deglutindo essa lidocaína. Depois de algum tempo, ele foi com a mão e foi testando realmente se a criança tinha algum desconforto, né? Testando se a sua anestesia tópica, né, com a lidocaína, estava efetiva. Quando ele percebeu que estava efetiva, ele introduziu um dispositivo supraglótico. Essa aqui é uma máscara laríngea pediátrica tipo AirQ, né, com o paciente totalmente desperto. Aí ele conectou no sistema de anestesia dele, no aparelho de anestesia, viu a curva de capnografia, venceu o ponto de obstrução, e aí sim, ele tinha uma via aérea no paciente desperto, controlada, né? Aí ele fez a anestesia e, através desse dispositivo supraglótico, ele usou ele como ponte para fazer intubação traqueal. Então, vocês veem que é uma maneira, em nenhum momento essa criança ficou hipóxica, né? Através dessa estratégia. Então, se sim, você pode usar algum tipo de estratégia com o paciente desperto, acordado. Se não, né, se não é possível esse tipo de estratégia, ou se o seu paciente não tem uma previsão de ventilação difícil, a gente vai partir para a nossa anestesia ou a nossa sedação. Aí, um ponto bastante importante é a gente fazer o diagnóstico, fazer a observação se o paciente tem alguma limitação de abertura bucal, ou se a via aérea, o acesso pela boca, ele é possível, né? Se for possível, a gente pode usar como nosso plano B o dispositivo supraglótico para resgatar a ventilação, tá? E aí, através do dispositivo, a gente pode usar vários outros equipamentos, várias outras estratégias e conseguir a intubação definitiva. Agora, se não for possível o acesso pela boca, a única via de acesso vai ser nasal, e provavelmente através de uma fibroscopia nasal. E aí é um caso extremamente difícil. E talvez a gente consiga reconsiderar e voltar lá e tentar alguma técnica com o paciente acordado, tá? Então, simplesmente não é um algoritmo, é simplesmente um raciocínio, como a gente pode atuar no paciente, pensando nesse problema da ventilação, tá bom? Ainda bem, a gente tem vários dispositivos e vários equipamentos que ajudam, né? Fazem o nosso trabalho ficar mais fácil. Por exemplo, os dispositivos supraglóticos, como eu já falei para vocês anteriormente. Então, praticamente todos os tipos de dispositivos, eles estão disponíveis nos modelos pediátricos. Talvez o único não disponível é o Fast Track, a máscara laríngea de intubação, ela não tem tamanho pediátrico, ela não tem modelo pediátrico, mas os restantes, todos eles te dão essas opções e são bastante eficientes. Nós temos laringoscópios e videolaringoscópios também adaptados ou com modelos pediátricos que são muito úteis. E nós temos fibroscopia, né? A fibroscopia, a gente dispõe de dispositivos, fibroscópios neonatais e pediátricos. E lembrando que mesmo se você não tem um fibroscópio com um tamanho compatível com o tubo que você quer utilizar, você pode utilizar o canal de trabalho e passar um fio guia e fazer uma intubação em estágios, né? Então, o fibroscópio é bastante versátil na população pediátrica. Bom, finalizando, pessoal, eu queria mostrar 2 casos clínicos, né? Esse primeiro caso é um caso do Dr. Paul Baker, lá da Nova Zelândia, né? O Dr. Paul Baker, ele mostrou esse caso também no Congresso da SAM. Esse é um ultrassom obstétrico, onde a gente consegue ver o perfil do polo cefálico da criança, né? E esse caso era um caso que eles já conheciam, né? A mãe desse bebê, ela tinha tido uma gestação anterior, algum tempo atrás. A criança não foi diagnosticada nenhum problema no pré-natal. A criança nasceu com uma grande malformação de mandíbula, uma genesia de mandíbula, e infelizmente ela veio a óbito logo depois do nascimento. Esse mesmo casal teve uma nova gestação,
E aí, nessa nova gestação, um pouco mais atento, eles fizeram o diagnóstico e o segundo bebê também tinha essa síndrome, também tinha essa malformação. Então, eles analisaram e fizeram um planejamento, né? Como eles iam lidar com essa via aérea extremamente difícil num RN. E o que eles fizeram? Eles programaram, né, essa intubação ainda com o bebê dentro do útero, né, ou parcialmente dentro do útero. Então, aqui, segurando o fibroscópio, é o Dr. Paul Baker. Então, você vê que eles fizeram uma cesariana, expuseram apenas a cabeça do bebê, e aí o Dr. Paul Baker, através da fibroscopia, vai tentar garantir a via aérea, e só depois da via aérea garantida é que eles vão fazer o clampeamento do cordão. Tá? Aqui um detalhe mais importante, era uma fibroscopia muito difícil, então ele usou um dispositivo supraglótico como guia, como ponte para a intubação. Tá? Esse é um caso nosso lá da ACD, aqui em São Paulo. Era um paciente com várias malformações, ia fazer uma cirurgia de escoliose, e ele tinha uma fusão das vértebras cervicais, além de uma limitação da abertura da boca. A criança só abria essa distância entre os incisivos, né? Ela conseguia se alimentar, na verdade, porque ela tinha falha desses dentes e ela se alimentava com canudinho. Então, a gente sabia que a via oral ia ser extremamente... A cavidade bucal é limitada, a abertura bucal limitada, e bastante difícil esse manejo da via aérea. O que a gente fez? A gente fez uma anestesia inalatória, né? Manteve a criança respirando espontaneamente. A gente utilizou um catéter nasal e ligou no aparelho de anestesia, e ela ficou recebendo o fluxo de gás anestésico e manteve ela respirando espontaneamente, o que permitiu fazer a fibroscopia, a anestesia tópica da via aérea e aí a intubação traqueal. Tá? A abertura bucal permitia apenas a passagem do tubo, então foi possível via oral. Tá? Pessoal, finalizando, a gente tem muitas vezes dificuldade em intubação, mas muitas vezes a extubação também é difícil. Então você precisa estabelecer uma estratégia, né? A sua estratégia de intubação, muitas vezes ela faz parte da sua estratégia de intubação, né? Então existem algumas recomendações. Esperar as melhores condições clínicas do paciente, né? Então volumes pulmonares, né, adequados, né? Evitar qualquer tipo de relaxamento neuromuscular residual, né? A gente pode utilizar alguns dispositivos como pontes para extubação, como, por exemplo, o tubo trocador, catéter trocador pediátrico. Lembrando que os catéteres pediátricos eles têm 8 French, então eles permitem você passar eles dentro de um tubo traqueal 3,5, né? Maior do que 3,5, já é possível passar um tubo trocador. Você tira o tubo traqueal e deixa aquele tubo trocador durante algum tempo para avaliar se a sua extubação vai ser bem sucedida ou não. Tá? Os dispositivos supraglóticos também podem servir como pontes, tanto para intubação como também para extubação. Existem relatos de você usar remifentanil contínuo, né, como modo de fazer uma sedação, né, e evitar o estresse na hora da extubação. Isso é descrito, mas eu não tenho experiência com isso e se alguém tiver pode até contar para a gente, tá? Mas existem relatos disso daí. E o que é cada vez mais utilizado são as cânulas de alto fluxo que produzem um CPAP nasal, né? Talvez na pediatria eles usam isso há muito tempo na terapia intensiva e elas permitem fazer uma ventilação não invasiva no pós-operatório que pode evitar uma falha de extubação, tá? Pessoal, lembrando, né, quais são aqueles pacientes de maior risco que vocês precisam tomar cuidado? Pacientes com menos de 10 quilos, né? Pacientes onde a laringoscopia foi difícil e você precisou mais do que 2 tentativas. Tá? Lembrar, se você precisar falhar a laringoscopia, em vez de ficar tentando várias técnicas, faça o diagnóstico do problema e mude a técnica. Pode-se usar, por exemplo, um videolaringoscópio, utilizar até uma fibroscopia.
tá? Sempre que possível, preserve a respiração espontânea, porque quando você tira da capacidade de ventilar do paciente, a gente está assumindo a responsabilidade de ventilar por ele. Então, se você não tem certeza que você consegue ventilar esse paciente, não tire dele a capacidade de ventilar sozinho, tá? Oferte oxigênio da melhor maneira possível. E, como conclusão, a gente tem diferenças anatômicas, fisiológicas, que agregam dificuldades na população pediátrica. Então, a vier difícil em pediatria, fique atento, chame ajuda, lembre-se, casos mais difíceis, mantenha o paciente ventilando espontaneamente. Isso vai dar mais tempo e mais segurança. Tá? Os casos mais complexos, é preciso planejamento, treinamento, uma equipe treinada, ajuda. Tá? E lembre-se sempre de deixar um dispositivo supraglótico como plano B, porque a chance dele te ajudar é muito grande. Tá? Bom, pessoal, era essa a mensagem. Eu quero agradecer novamente o convite, agradecer a todos vocês que me escutaram agora. Tá? Esse é o QR Code dos artigos. Então, quem quiser, esse é o meu e-mail pessoal. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser, basta mandar um e-mail que eu encaminho para vocês também. Tá ok? Muito obrigado pela atenção. Muchas gracias, doctor Malito. Realmente ha sido un agrado escuchar y ver la exposición tan completa que nos ha hecho hoy día acerca de la problemática de la vía aérea pediátrica. Yo recojo especialmente sus comentarios acerca de que si la vía aérea pediátrica fuera difícil en la gran mayoría de nuestros pacientes, tendríamos un pasar tremendamente estresado con el manejo de los niños. Afortunadamente no es así y las dificultades se nos presentan en un pequeño porcentaje y muchos de ellos nos avisan, muchos de estos niños nos muestran que tal como lo dijo, al mirarlos solamente nosotros podemos darnos cuenta de que va a haber alguna dificultad. Yo quisiera pedir las opiniones a través del chat o también de las reacciones. Si alguien quiere pedir la palabra, puede usar la herramienta de reacciones que está abajo en la pantalla, donde aparece levantar la mano. Yo voy a levantar la mano en este momento y aparece, ¿ve? Y pueden ustedes pedir la palabra. Marcelo Ramos, amigo nuestro también de Brasil, nos está preguntando algunas cosas. Yo no sé si puedes ver tú las preguntas de él. Él pregunta, por ejemplo, la técnica no de SAT en niños, ¿cómo hacerlo? Recordemos que la técnica no de SAT es una técnica de preoxigenación, de oxigenación continua, que fue ideada por los emergenciólogos norteamericanos, especialmente Scott Weingart y Richard Levitan, que consiste en poner una cánula nasal, pero flujos altos, 15 litros por minuto, especialmente en adultos. Entonces, él piensa que se podría usar esta misma técnica en niños. No sé qué te parece. A lo mejor el mismo Marcelo pudiera explicarnos cuál es su intención de preguntar esto. Gracias. Mauricio, ¿qué te parece? Então, um abraço, Marcelo. Ele é um grande amigo, um grande estudioso de via aérea. Então, o Ricardo já explicou que o NoDesat, né, é uma técnica que o Richard Levitan, que é um socorrista, ele desenvolveu isso. E eu penso que na população pediátrica, ela pode até ser empregada, mas ela vai ser de baixa eficiência, né? Porque o conceito do NoDesat é o quê? É você desnitrogenar o pulmão e fazer um reservatório de oxigênio no volume residual, né? E quando o paciente entra em apneia, o gás no volume residual, ele é consumido. Então, quanto mais oxigênio eu tenho guardado nesse volume residual, mais tempo de apneia segura eu tenho nos pacientes adultos. No paciente pediátrico, mesmo você fazendo uma pré-oxigenação, uma técnica NoDesat eficiente,
o seu tempo de apneia é curto por problemas anatômicos, né? Então, eu penso que a gente deve fazer a melhor pré-oxigenação possível, mas a gente tem que ter em mente que, mesmo sendo extremamente eficiente nela, o nosso tempo de apneia ele é reduzido nessa população. Aí o Marcelo também fez uma pergunta em relação ao Ketodex, né? E manter ventilação espontânea. Aqui no Brasil, essa mistura de 2 anestésicos, né? A cetamina e a dexmedetomidina, principalmente por conta das redes sociais, ela ficou muito discutida, muito comentada, né? E tem vários colegas que acabam utilizando isso, né? Fazem doses pequenas das 2 drogas e até de forma intramuscular. Eu penso que essa não é uma técnica adequada se você está num caso complicado, num caso de via aérea difícil. Se você já usa essa técnica nos seus pacientes da rotina, nos pacientes de via aérea tranquilo, se você domina essas medicações, aí tudo bem. Mas, se é um paciente com uma via aérea difícil, que você imagina que você possa ter dificuldade de ventilação, eu não usaria vamos dizer, essa associação nova nesse caso, né? Então, eu não quero criar um problema a mais num caso que já é complexo. Então, eu sugiro que você faça, se for necessário, a sedação que você conhece, a sedação que você tem expertise, a sedação que você faz todo dia, que você tem mais segurança, para não criar um problema a mais num caso que já é complexo, né? E aí, a última pergunta dele, ele fala sobre succinilcolina sem veia para laringoespasmo, IM ou intraóssea, né? Realmente, se você não tem nenhum acesso e o paciente faz um laringoespasmo, as vias que você tem é a via mais rápida, né? Então, talvez até intratraqueal, né? Jogar pelo tubo traqueal um pouco de algum tipo de anestésico ali. As vias intraóssea, ela demora algum tempo, né? Então, se você não tem a via posicionada, né, fazer a punção já requer algum tempo. A via intramuscular, ela é uma via errática, né? Você depende do tipo, da quantidade de músculo, você tem essa absorção também irregular. É um caso complexo, né? Então, você vai usar a melhor estratégia que você julga no momento. Mas todas elas têm algum tipo de limitação ou algum tipo de problema em relação a isso. Ricardo. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Marcelo. Lamentablemente, Marcelo me dice que no tiene micrófono en el computador en que está conectado en este momento, que habría sido estupendo que él mismo nos hubiera dado su opinión y su experiencia, pero lamentablemente no le es posible. Los invitamos a hacer comentarios. El doctor Fabián Cervantes nos está pidiendo la palabra. Reactiva tu micrófono, por favor. Ahí está. Hola. Hola, Hola, ¿desde dónde nos hablas? Desde aquí de Santiago, ahora en el domicilio. Bien. Saludo al doctor Melito y realmente felicitarlo por la presentación muy aclaratoria. Presentarme, realmente yo tengo 5 años trabajando en hospital pediátrico haciendo la devolución de mi especialidad y he podido obtener un poco de experiencia que quiero comentar 3 cositas acá. En el fondo, toda la presentación súper importante. Me gustaría llamar la atención sobre que definitivamente la experiencia es importante. O sea, cuando una persona ha adquirido un anestesiólogo, se ha ido entrenando con el pasar de los años, haciendo pacientes en forma continua en pediatría, obviamente va adquiriendo la posibilidad y más herramientas para poder lograr subsanar las dificultades que se van presentando en la vía aérea pediátrica, porque definitivamente la vía aérea pediátrica es más difícil que la vía aérea en el adulto, por todas las complicaciones. De entrada ya uno sabe
con la experiencia de que debe entrar con herramientas que debe suplir, superar todas esas barreras, por ejemplo, como es en los niños más chiquititos, inmediatamente antes de, por lo menos en mi experiencia personal, inmediatamente el videolaringo en los bebés recién nacidos, como una herramienta de superar las laringoscopias difíciles en los bebés más chicos, sobre todo cuando uno tiene menor experiencia, porque quizás el videolaringo te demora más a la hora de hacer la intubación inicial, pero en el fondo es más seguro, más rápido. Uno logra la intubación con mayor precisión, mientras que la laringoscopía directa, uno quizás es mucho más rápido para hacer el procedimiento, pero si no tienes la experiencia y la expertise, quizás no vas a tener la misma posibilidad de hacerlo en el primer intento. Entonces, para disminuir la cantidad de intentos, mi experiencia es que usar el videolaringo en forma inmediata ayuda a superar esa barrera. Definitivamente, el otro punto es que la ventilación difícil, que es uno de los factores que más se presentan, primero que tiene que ver, sí, por la experiencia, porque definitivamente cuando uno está en un centro, por lo menos en el centro donde estoy yo, que se forman muchos anestesiólogos, uno nota que el uso de las manos y la presión sobre los tejidos blandos es una de las principales causas de dificultad para la ventilación. Entonces, a medida que uno va logrando tener esta expertise en que simplemente colocar los dedos sobre los bordes de los huesitos de los niños y que una pequeña presión ya está obstruyendo la vía aérea, te ayuda a superar esas barreras. Y en ese mismo concepto de la ventilación difícil, realmente es difícil encontrar un niño que sea realmente difícil de ventilar por consideraciones anatómicas, y generalmente son problemas funcionales, principalmente el laringoespasmo, por falta de profundidad anestésica, tanto a la entrada como a la salida de la extubación. Y ahí en ese escenario, me gustaría hablar de algo que yo he venido haciendo, que me ha llamado mucho la atención, y es el monitoreo neurológico. En el fondo, usar estos equipos de electroencefalografía nos ayuda a nosotros identificar el momento adecuado para la extubación. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros teníamos siempre era si entubábamos despierto o dormido, en el fondo, a la final de la extubación. Y entonces, el despierto o el dormido tiene que ver con que el paciente ya tenga la posibilidad de ventilar en forma espontánea y lograr unas ventilaciones adecuadas y tal. Y a veces eso no sucede así en forma espontánea en los niños. Entonces, la experiencia que he obtenido es que al monitorizar la electroencefalografía con BIS o con cualquiera de los equipos que nosotros tengamos, podemos lograr obtener el momento en que el paciente obtiene un estado en el que ya está conectado todo su estado neurológico. No está ese cerebro fragmentado, sino que ya se desfragmenta, es decir, ya logra la integración, y al lograr esa capacidad ventilatoria y esa conciencia, uno saca los equipos de la vía aérea y el paciente ya respira espontáneamente. La probabilidad de un laringoespasmo es mucho menor, no quiere decir que no ocurra, pero en el fondo es una herramienta más, un dato más que te sirve para lograr mayor seguridad y control en este grupo de pacientes. Entonces, eso eran las cosas que yo quería comentar, y nuevamente felicitar al doctor Mauricio, porque la presentación me ayudó mucho para aclarar muchas ideas, sobre todo por uno de los artículos que presentó donde dice, creo que, no recuerdo el autor, que decía que uno se puede hacer su propio algoritmo, sobre todo porque tiene que ver con la experiencia de la persona. Entonces ahí me hizo mucho juego, porque en estos 5 años yo he podido tener un poco de experiencia que me ayuda a reafirmar ese concepto y lo apoyo en el fondo. Y eso, muchas gracias, sobre todo para los demás. Fantástico. Muchas gracias, Fabián, por tu excelente comentario. No sé si quieres responder algo, Mauricio, sobre eso. Só agradecer os comentários, né? Concordo com o Fabián. E em relação aos videolaringoscópios, né? E a gente está na era dos videolaringoscópios, eles são extremamente efetivos. Eu acho que eles têm um espaço já consagrado dentro da via aérea. O único detalhe é a gente fazer diagnósticos, né? Então, o Fabiano foi muito preciso, né, em alguns pontos, onde eu preciso escolher o equipamento correto para o meu paciente correto. Aí eu vou ter taxas altas de sucesso. Então, por exemplo, se eu percebo que o meu paciente tem uma língua muito grande e uma micrognatia, o meu videolaringoscópio vai ajudar se ele tiver uma lâmina hiperangulada, por exemplo.
Mas não vai me ajudar muito, por exemplo, se for um vídeo laringoscópio com uma lâmina Macintosh, que é onde a imagem que eu consigo enxergar na telinha vai ser muito semelhante à imagem que eu vejo diretamente. Então, é exatamente isso. E isso vem justamente com o quê? Com a gente examinar previamente, estudar o caso de uma forma adequada e tratar o planejamento, a estratégia, antes de fazer qualquer tipo de medicação. Então, concordo, é exatamente isso. E, principalmente, eu acho que na anestesiologia de uma forma geral, mas principalmente na via aérea pediátrica, isso já está bem documentado que a experiência é um fator decisivo, é um fator divisor de águas. E a experiência vem também do conhecimento, da expertise, e da humildade, da gente reconhecer que um caso é difícil e chamar ajuda logo de cara. Então, acho que tudo isso junto faz um desfecho aceitável. Muito obrigado. Parabéns. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Fabián. La doctora Brenner está haciendo una pregunta, Mauricio. Está en portugués. Yo creo que tú puedes interpretarla mejor que yo. Posso ler? A doutora Ana Brenner, ela diz, o problema de mais sério pelo desconhecimento do uso do Ketodex, então em relação ao Ketodex, porque conheço bem a técnica e ajuda a manter ventilação espontânea enquanto você tenta entubar. Bom, ainda em relação àquela associação da cetamina com a dexmedetomidina, Ana, novamente, a gente tem alguns conceitos ali, Até onde eu sei, a proposta dessa técnica é você usar as medicações associadas, e injeção intramuscular, Eu não sei realmente, quimicamente, se essa interação ela é sinérgica, se essa interação ela é farmacologicamente compatível, A gente vê um efeito clínico ali que você observa, é simplesmente uma observação, novamente, dependendo do ponto onde você injeta, você pode ter uma absorção mais rápida ou uma absorção mais lenta. Lembrando, a dexmedetomidina ela é um alfa-2 agonista, ela dá sedação, ela dá relaxamento muscular, ela é ótima. A cetamina, ela aumenta a salivação. Então, se eu tenho um paciente com risco de ventilação difícil, obstrução, eu não quero um paciente com hipercialorreia, com muita salivação, Então, você vê, toda técnica ela tem um lado positivo e um lado negativo, Eu usava muitas vezes pacientes que você não tem acesso venoso difícil, você pode usar simplesmente acetamina isoladamente, mantém esse paciente calmo, tranquilo, consegue o acesso e aí você faz as suas drogas rotineiras, Mas novamente o que eu digo, se essa é uma técnica que você usa na sua rotina, se você tem segurança nessa técnica, aí você que dita a sua conduta clínica. O que eu não recomendo é a gente ler uma técnica nova, ver algum comentário, principalmente midiático, e tentar fazer isso num caso, e principalmente num caso com via aérea difícil. Eu estou criando dois problemas, Mas se você tem expertise, tem segurança nessa técnica, a escolha es sua. Ricardo. Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que la pregunta de la doctora Brenner ha sido respondida, a menos que ella quiera decirnos algo, con lo cual le pedimos, como a todos, que por favor levanten su mano. Hay una herramienta de reacciones en la parte inferior de la pantalla y ustedes pueden seleccionar levantar la mano. Yo quisiera preguntarte, Mauricio, acerca de la primera parte de tu charla.
que me llamó la atención, porque hay una gran discusión con relación a la conformación anatómica de la vía aérea, especialmente de los niños más pequeños. Entonces la pregunta es, ¿debemos seguir usando tubos sin balón para los niños más pequeños? ¿Están todavía en uso? ¿Se recomiendan? Recordemos que muchas veces nosotros nos enfrentamos a intubar niños que van posteriormente a una UCI, a ventilación mecánica, y que por lo tanto no van a ser extubados durante algunos días al menos. Entonces, hoy día está bastante cuestionado el uso de los tubos sin balón, ¿no? Quería preguntarte tu experiencia y tu opinión. Essa é uma briga, né, entre tubos com balonete e sem balonete, e eu acho que nós, na anestesiologia, a gente sempre ficou mais favorável a usar tubos com balonete. Por quê? Porque o nosso paciente, né, quando a gente faz anestesia, ele não está inerte, calmo, tranquilo no leito. Alguém está manipulando ele. Alguém está fazendo um procedimento. Né? Muitas vezes você está limitando a movimentação do diafragma. Né? Ou seja, os tubos com balonete, quando você está num paciente cirúrgico com manipulação, eles favorecem, facilitam a nossa ventilação. Né? E os pediatras, de uma forma geral, eles preferiam os tubos sem balonete, pensando em todas as causas de trauma. Né? Na última atualização do PAUS, né, que é o atendimento padronizado da Sociedade Americana de Pediatria, eles falam que não existem evidências para dizer que um é melhor do que o outro, ou um causa mais problemas do que o outro. Então, a minha recomendação, o que eu faço é o seguinte: se o meu paciente é um paciente que vai sofrer manipulação, que vai sofrer mudança de decúbitos, onde talvez eu tenha muita dificuldade para ventilar com o paciente sem o tubo com balonete, eu uso o tubo com balonete. Mas eu sempre meço a pressão do balonete com um manômetro. E eu tento trabalhar com pressões baixas e seguras. Então, o que causa, na grande maioria das vezes, as lesões, o edema, as lesões tardias, não é o balonete em si, mas é a hiperinsuflação do balonete. Né? Então, isso é um hábito que a gente precisa criar, né, de medir a pressão do balonete, nos adultos também, né, e trabalhar com pressões seguras. Aí a gente evita os problemas futuros. En adultos usamos entre 20 y 30 centímetros de agua de presión de balón, de presión intrabalón. En niños, ¿tienen alguna experiencia con eso? ¿Hay un valor distinto? Abaixo de 20. Bajo de 20, claro. Sí. Sí. Bajo 20, exactamente. Ahí Marcelo nuevamente nos hace unas preguntas. Mauricio, tú puedes leerlas mejor que yo. Eu não estou vendo a pergunta do Marcelo, Carlos. Sí. En los adultos existe una nítida superioridad de supraglótico de segunda generación sobre los de primera. ¿Se repite esto en pediatría? Eu acho que não existe não existe evidência tão clara, né, como nos adultos. Né? E os dispositivos supraglóticos de segunda geração em pediatria, eles não são tão usados, tão populares. Né? Então, a gente tem muito mais disponíveis os de primeira geração em pediatria. Agora, eles são muito, muito, muito bons para ventilação. Né? Então, a taxa de sucesso da ventilação, mesmo de primeira geração, nos pacientes pediátricos, eles têm uma taxa de sucesso altíssima. Né? A segunda geração em pediatria, ela é muito mais recente,
então a gente não tem tanta evidência, não tem tantos trabalhos, não deu tempo de fazer essa análise como nos adultos. Así es. La segunda pregunta dice que si no debería ser mandatorio la presencia de por lo menos 2 tipos de supraglóticos al alcance de la mano para cualquier anestesia pediátrica. Yo recuerdo que hay tubos laringios de tamaño pediátrico, muy pequeñitos, sí, que funcionan de manera distinta de una máscara laringea y que por lo tanto podrían ser complementarios. No sé qué te parece, Mauricio. Sim. O tubo laríngeo, para quem não conhece ou não lembra, né, ele é um dispositivo supraglótico ou extraglótico, né, em que você tem 2 cuffs. Um cuff ele é passado às cegas, um cuff fica na altura do esôfago, outro cuff fica na altura da faringe. E entre os 2 balonetes você tem alguns orifícios e o fluxo ventilatório vem e passa entre os 2, ele cai entre esse espaço bloqueado e o caminho de menor resistência é a traqueia. E aí a gente ventila o paciente. Os dispositivos tipo tubo laríngeo, eles têm uma vantagem em relação aos dispositivos tipo máscara laríngea, que eles independem da posição da epiglote. Então, os dispositivos tipo máscara laríngea, a saída do tubo ventilatório, do fluxo de gás, ela está de cara na epiglote. Então, se a epiglote da criança ela está posicionada de uma forma na frente da laringe, ela pode ser um obstáculo para a passagem do fluxo, né? Nas máscaras laríngeas. Também é novo, né? Quando a gente usa um dispositivo tipo tubo laríngeo, né? Na verdade, você cria uma câmara de pressão que o fluxo vai buscar um caminho de menor resistência, independente da posição da epiglote. Então, de uma forma geral, quando falha um dispositivo tipo máscara laríngea e você busca um outro dispositivo tipo tubo laríngeo, você tem uma chance de sucesso maior. Então, aí o que o Marcelo sugere é uma estratégia, né? Se eu já imagino que o meu paciente é uma via aérea difícil, é um paciente sindrômico, alguma daquelas síndromes que eu citei para vocês, ou tem um histórico de via aérea difícil anterior, onde a ventilação foi muito difícil, antes de tudo, eu faço o meu planejamento, a minha estratégia. Qual é o meu plano A? É uma intubação por videolaringoscopia ou laringoscopia direta. Qual é o meu plano B? É um supraglótico tipo máscara laríngea. Meu plano C pode ser o quê? Um dispositivo supraglótico tipo tubo laríngeo. E deixo isso tudo preparado, né? Então, isso faz parte da sua estratégia, o seu planejamento. Então, eu concordo com ele. Nos casos mais difíceis, seria uma boa estratégia. Perfectamente. Bien, muchas gracias, Mauricio. La doctora Brenner nos hace otra pregunta. No sé si la tienes por ahí. Para mí es difícil traducirla. A doutora Ana, ela está citando vários pontos de bastante controvérsia, bastante polêmica aqui no Brasil, né? Alguns colegas, através das redes sociais, começaram a mostrar técnicas, né, que eles faziam na sua prática clínica e mostrar ótimos resultados, né? As pessoas tentam reproduzir isso, né? O que é justo. Mas, muitas vezes, as técnicas ou as práticas, elas são passadas de uma maneira muito superficial, muito simplista, né? E a gente não vê realmente os resultados ruins, né? E, assim, as coisas, normalmente, não são muito fáceis, né?
não existem soluções fáceis para problemas difíceis, né? Isso é uma coisa que a gente aprende na vida, em tudo, né? Se você tem um problema muito complexo, talvez você não tenha uma solução tão fácil. Ou a solução que você escolhe, ela não seja uma solução total do problema, né? Então, essa técnica de bloqueio periglótico é uma técnica onde o colega ele faz uma sedação no paciente, né? Aí ele faz uma laringoscopia e topicaliza lidocaína, né, em torno da região da laringe. E aí, depois disso daí, faz a intubação traqueal, né? Ora, ok, e as vantagens é que ele usaria uma dose menor de anestésicos. Perfeito, não tem problema nenhum, mas se você vê necessidade disso, por que não fazer a anestesia tópica da maneira que a gente preconiza nos casos mais complexos? Não é jogar anestésico local de uma maneira aleatória, em toda a cavidade oral, em toda a laringe. Você precisa jogar nos pontos chaves, né? Nos pontos onde a inervação vai te dar ou dor ou algum tipo de reflexo. Então, por exemplo, na cavidade oral, o glossofaríngeo ele é responsável por reflexo de náusea e vômito, né? O abaixador de língua, quando você coloca, dá aquela sensação de náusea e vômito. O glossofaríngeo ele passa muito próximo dos pilares amidalianos. Então, eu preciso jogar anestésico ali para eliminar esse tipo de reflexo na hora que eu faço a laringoscopia ou introduzo alguma cânula, né? Se eu fizer anestesia no meu paciente e ele estiver mais desperto, mas eu não fizer anestesia infraglótica, né, a inervação infraglótica ela vem pelo vago. Eu não tenho como bloquear o vago de uma maneira se eu não fizer jogar anestésico abaixo das cordas vocais, certo? Então, a gente precisa entender realmente qual que é o problema e fazer uma abordagem racional disso tudo, né? Não é simplesmente jogar anestésico em torno da laringe que você vai ter um bom resultado, tá? Essa é a minha opinião pessoal. Fantástico. Yo tengo unas preguntas mías que me surgieron de tu conferencia. ¿Qué presión de ventilación es más segura, máxima, para ventilar a un niño con máscara facial, para evitar que se les insufle el estómago? Por ahí hay una recomendación de no más de 15 o 20 centímetros de agua. Pensando en que pulmón de un niño pequeño se colapsa rápidamente y uno debiera administrarles un cierto grado de presión continua o de PIP para poder mantener el reclutamiento alveolar y así evitar que el niño desature rapidamente. Bom, essa é uma técnica que muitas vezes vários colegas utilizam, fazer não ser tão invasivo na manipulação da via aérea nos pacientes seletivos. É uma via aérea fácil, pediátrica, um procedimento, por exemplo, uma pequena cirurgia, uma postectomia, uma cirurgia de fimose. Eles não manipulam, eles fazem a anestesia totalmente com a máscara facial, né? Muitas vezes segurando, muitas vezes fixando. Está bem claro que as complicações elas são diretamente proporcionais ao grau de invasão que a gente faz. Então, você tem menos complicações com a ventilação com a máscara facial do que com o dispositivo supraglótico e do que com intubação traqueal, certo? Então, essa técnica de manter o paciente respirando com máscara facial bem adaptada, ela é ótima. Se a gente trabalhar com 15 centímetros de água de pressão, né, provavelmente a gente não vai ter uma pressão suficiente para vencer a pressão do esfíncter esofasiano superior. Então, entre 15 e 20 é uma pressão segura, ela é extremamente eficiente para promover uma ventilação, né?
seja com ventilação controlada ou com ventilação espontânea, em uma pressão de suporte, uma ventilação auxiliada. Então, existem essas técnicas principalmente para exames diagnósticos ou cirurgias minimamente invasivas, curta duração, em pacientes pequenos. E é super importante nessa técnica, aí voltando ao que nosso amigo falou, a experiência, né? E a vigilância constante. Então, você adapta e a ventilação está extremamente adequada. Em determinado momento, você pode ter um posicionamento, uma mobilização, ou mesmo uma tração do cirurgião, e você muda um pouquinho a posição e a ventilação já não é mais adequada. Então, para esse tipo de técnica, a vigilância do anestesiologista, ela é super importante para manter essa segurança do procedimento. Mas ela é extremamente efetiva, Ricardo. Súper. Te voy a hacer una pregunta muy difícil, Mauricio, y yo creo que todos nosotros tenemos alguna angustia con respecto a esto, que es el abordaje infraglótico cervical de la vía aérea en niños. ¿Qué experiencia, qué opinión tienes tú al respecto? Então, a minha experiência, ainda bem, eu nunca precisei fazer uma abordagem, um acesso pela frente do pescoço em crianças e em adultos também. Aí eu gostaria de citar o Dr. Anadrich Ovasapian. O Dr. Ovasapian, ele foi o fundador, né, da SAM, da Society for Airway Management, e a gente teve a oportunidade de conversar bastante com ele. E o Dr. Ovasapian, ele tinha catalogadas em pequenas fichas, né, mais de 10.000 intubações difíceis, né? Ele tinha um catálogo, ainda não era... ao longo da vida dele, ele foi fazendo esse catálogo. E a gente, uma vez, perguntou para ele quantas vezes ele precisou fazer o acesso invasivo pela frente do pescoço. E ele falou que nunca. E ele dizia o seguinte, que com certeza ele, algumas vezes, ele indicou alguns procedimentos como uma intubação acordada, uma abordagem, vamos dizer assim, um pouco mais complexa, ou anestesia tópica das vias aéreas, em pacientes que talvez nem precisassem. Mas ele nunca chegou a precisar fazer uma via aérea invasiva, porque ele sempre fazia um planejamento e ele era extremamente conservador em relação a isso. Em crianças, os problemas anatômicos, eles criam uma dificuldade muito grande, né? Qualquer tipo de trauma cirúrgico que a gente fizer, então uma cricotireoidostomia cirúrgica numa criança, ela é extremamente difícil de ser feita e ela causa um trauma, né, que vai levar uma sequela quase provavelmente permanente para ela. Então, a gente precisa hipertrofiar, estimular ao máximo as nossas estratégias, a nossa análise, para a gente não chegar num ponto onde a gente chega lá no final do algoritmo que precisa uma via aérea invasiva, né? Então, eu penso que principalmente nas crianças, a gente tem obrigação de ser extremamente mais conservador ou ter um planejamento extremamente mais dedicado, né, para não chegar nessa técnica. Se for necessário, principalmente nas crianças pequenas, existem agulhas específicas, né, que a gente pode utilizar fazendo uma cricotireoidostomia e, através dessas agulhas, fazer uma ventilação a jato, ou agulhas com mais do que 4 milímetros, é possível a gente ventilar com baixas pressões, né? Mas é uma técnica que já vamos dizer assim, um pouco habitual, né? Muito pouca gente tem experiência em cricotireoidostomia em adultos, porque não é uma coisa que é feita todo dia, né? Já não é uma coisa que a gente treina facilmente. A gente tem desenvolvido cada vez mais modelos mais fidedignos para treinar a manobra, mas a gente nunca vai treinar isso de forma eletiva, vocês concordam, né? É um procedimento de urgência, de emergência. Então, ninguém nunca vai ser um expert em cricotireoidostomia em adultos. Em criança, menos ainda, né? Então, eu penso assim,
se for necessário, tentar fazer o seu planejamento de forma extremamente conservadora e ser o mais eficiente possível para não chegar nesse ponto. Se for necessário e a criança for pequena, menos do que 2 anos, a única técnica são agulhas e agulhas de calibre fino. Agujas de Rabicin, las cánulas de Rabicin, ¿las has usado? ¿Recomiendas? Sí. Esas son Sí, unas cânula de Rabicin. cánulas especiales tem muy 3 tamanhos. finitas con orificios laterales. Sí. Isso. Perfecto. Você tem 3 tamanhos e um tamanho 3 tamanhos. pediátrico neonatal que você pode utilizar em bebês. Bebés, sí. Só que nas pequenas, você precisa usar ventilação a jato. Você não consegue ventilar porque o calibre é tão pequeno que a resistência é tão alta que você precisa de pressão, uma pressão alta para vencer essa resistência. Então, precisa de algum tipo de sistema, dispositivo a jato. Não dá para ventilar ela com um balão, por exemplo. Perfecto. Estamos llegando ya al final de nuestro webinario. Marcelo nos hace una última pregunta acerca de si la cánula Guedel antes o después de obtener el acceso venoso en la inducción inhalatoria, Mauricio. Marcelo, muitas vezes, se eu faço a indução inalatória, posiciono o meu paciente, como o Fabiano destacou para a gente, coloco ele com uma posição e faço uma elevação do queixo, chin lift, ou uma atração da mandíbula, muitas vezes eu nem coloco a cânula, né? A cânula de Guedel, a cânula orofaríngea. Então, se você, muitas vezes, o paciente posicionado adequadamente e com manobras específicas, às vezes não é nem necessário a cânula. Lembrando que a cânula, ela estimula o paciente, né? Então, você vai precisar ou de medicação venosa, inalatória, ou de alguma anestesia tópica para evitar esse estímulo. Então, dependendo do procedimento, se for um exame diagnóstico, uma tomografia ou algum tipo de cirurgia extremamente curta, muitas vezes o posicionamento a gente nem coloca cânula. Fabián nos quiere decir algo. Gracias, Mauricio. Agregar, y mi pregunta va al doctor si está de acuerdo con esto, y es el tema de la aspiración. En el fondo, cuando uno aspira, o por lo menos creo que la estrategia de no tocar la vía aérea, sino en lo más mínimo, con estímulos externos, con esta misma sonda, a veces uno puede causar traumas, a veces sale sangre cuando uno no lo hace en forma adecuada, puede traumatizar las mucosas, y puede ser como un factor de riesgo para provocar más problemas en la vía aérea. Entonces, yo en la práctica, yo creo que yo en mi práctica habitual no aspiro prácticamente a los pacientes, salvo cuando desde el punto de vista clínico uno observa que hay secreciones y con mucha delicadeza y gentileza aspira esas secreciones para que el paciente no tenga la boca llena de estas secreciones, no cause más problemas, porque incluso la misma cánula entonces te puede causar un laringoespasmo. Así que por eso es importante la selección de las maniobras, el momento, y para eso la experiencia que ya lo hemos venido comentando, ¿no? No sé si el doctor está de acuerdo con eso. Concordo, Fabiano. A aspiração dentro do tubo traqueal, dentro da cânula, ela precisa ter um motivo, né? Então, se você identifica que você tem muita secreção, se você tem material de processo inflamatório, escarro, alguma coisa que está atrapalhando a sua ventilação, né? Aí você tem a indicação precisa de aspirar isso daí, né, para facilitar a sua ventilação. No restante, não é necessário. Muitas vezes a gente aspira só um pouquinho o cantinho da boca aqui para tirar, na verdade, saliva, né? Porque outra coisa que pode causar laringoespasmo é na hora que você estuba, a saliva, algum resíduo de saliva no paciente quando faz a primeira inspiração,
aquela secreção bate na corda vocal e aí faz o espasmo. Então, ou deixar a boca sequinha, mas de uma forma delicada, né, com o paciente ainda em plano, né, ou se não tiver contraindicação, um pouco de atropina, né. Então, isso tudo favorece um cenário que facilita a sua extubação. Mas eu concordo, exatamente. Fazer as manobras com razão, fazer o uso racional e não simplesmente fazer por hábito. Fantástico. Yo quiero ahora compartirles mi pantalla para mostrarles desde dónde nos ven. Y si ustedes se dan cuenta, nos ven desde prácticamente toda Latinoamérica. También Brasil, esperamos que de Brasil tengamos cada día más amigos que nos acompañen en estas jornadas tan especiales, tan instructivas como las que hemos tenido hoy día contigo, Mauricio, que realmente nos ha iluminado acerca de muchos aspectos del manejo de la vía aérea pediátrica que a muchos de nosotros nos preocupa y nos enfrentamos prácticamente todos los días. Yo no soy anestesiólogo pediátrico, pero me toca con alguna frecuencia manejar niños y créeme que en muchos de estos casos los niños más pequeños es bastante estresante. Así que muchísimas gracias. Hoy día hemos estrenado transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube, así que también hay otras personas, otros colegas que nos han visto a través del canal de YouTube, y les recuerdo que si alguno de ustedes ha perdido las primeras partes de la brillante conferencia del doctor Malito, puede verla en diferido, que en los próximos días se va a ser subida a nuestro canal de YouTube, que ahí tienen ustedes un código QR que pueden rápidamente saber cuál es el sitio correspondiente. Antes de anunciar la próxima charla del próximo mes de marzo, quiero agradecer al doctor Mauricio Malito por esta tan brillante exposición acerca de este tema tan importante, tan frecuente para todos nosotros, y que, como decía, nos ha iluminado en varios aspectos acerca de los últimos avances y qué hacer con las vías aéreas difíciles que nos enfrentamos. Nos ha tranquilizado porque esto se presenta en algunos pequeños porcentajes de casos y que en alguna cierta medida podríamos tener la posibilidad de diferirlas o pedir ayuda a alguien con más experiencia para poder manejarlas adecuadamente. Así que te agradecemos mucho, Mauricio, por tu brillante participación y tu gentileza por haber dedicado este tiempo largo a participar con nosotros. Muchas gracias, Mauricio. Ricardo, foi um prazer poder rever você, alguns amigos, Dr. Luiz Gaitini, um grande abraço para você, ao Marcelo. Então, a gente está há muito tempo separado por conta da pandemia. Eu espero que nos próximos meses a gente consiga retornar aos eventos presenciais e possa, além de trocar experiências, trocar conhecimento, rever os amigos, né? E agradeço mais uma vez, gostaria de dar os parabéns de novo pela sua iniciativa e a generosidade de chamar a gente, o Brasil, para agregar no forte laço da América Latina, né? Acho que todos têm para ganhar em relação a isso. Fiquei muito feliz, muito honrado, muito obrigado. Um abraço a todos. Muchas gracias. Yo realmente estoy muy contento porque la respuesta que hemos obtenido de esta iniciativa que nació prácticamente en casa, en la universidad, no ha tenido una gran respuesta en todos los amigos de Latinoamérica y en los expertos sin cuya participación esta actividad no sería posible. Así que doblemente gracias. Contamos con la presencia del doctor Luis Gaitini desde Israel, que nos ha acompañado hoy día, y varios otros amigos más, el doctor Mandujano de México, y ahora solo quisiera invitarlos para el próximo sábado 26 de marzo, a la misma hora, en que el doctor Germán Moreno Aguilar, que es colombiano, pero que actualmente reside en Cataluña, en España,
nos va a hablar de un tema muy importante y muy interesante para todos nosotros, especialmente aquí en Latinoamérica, que es lo que estamos viendo de una ruta al uso universal del videolaringoscopio, que en el fondo es un cambio de paradigma de nuestro uso habitual del laringoscopio, especialmente de Macintosh, hacia la nueva tecnología, y sin duda que representa para nosotros un tema importante, especialmente por algunas limitaciones económicas que tenemos en varios de nuestros países y que posiblemente nos impidan, nos dificulten transitar a este uso universal del videolaringoscopio, o a lo mejor centrar su indicación en algunos pacientes o algunos casos que puedan ser de mayor utilidad. Así que los dejo muy invitados a todos a que se nos unan de nuevo para compartir con el doctor Moreno este tema tan interesante acerca del uso universal del videolaringoscopio. Sin más, quiero agradecerles a todos su gentileza de habernos acompañado, y los dejamos invitados para la próxima webinario que vamos a tener en marzo. Muchas gracias, doctor Malito, el doctor Gaitini, que nos acompaña, estoy viendo ahí, el doctor Ricardo Latrop, que se nos ha unido recientemente, que es el director del programa de formación de anestesia, a todos nuestros amigos de Latinoamérica, que los esperamos todos estos webinarios para que se nos unan. Les agradecemos su participación, al doctor Marcelo Ramos, a la doctora Brenner, que nos han hecho algunas preguntas, el doctor Cervantes, y los invitamos a todos para que sigamos uniéndonos en este interesante tema. Gracias.